E aí, gente, tudo bem? Mais uma aula de história, agora começando o PET 6, depois daquela semana com 3 semanas seguidas de atividade, a gente agora vai fazer um rodízio, semanas 1 e 2 nessa primeira semana, a gente tem uma folga de história e depois só na terceira semana do mês que nós teremos a atividade da semana 3 e 4. Nessa semana, nós vamos ainda continuar trabalhando com a questão do Império Romano, já falando sobre um pouco da decadência e da fragmentação política. Ouve-se muito dizer sobre decadência e fim do Império Romano, mas a gente tem que entender que esse fim está cada vez mais constante na historiografia de se falar de uma fragmentação política do que de fato um fim. Até porque a cultura romana, os ideais de Império Romano e a própria importância que as instituições políticas romanas vão tendo ao longo da história, mesmo depois da data de 476, que para a historiografia ficou conhecido como o fim, a queda do Império Romano, elas permaneceram na Europa. E, principalmente, tudo aquilo que se tinha como concepção de Império Romano foi permanecido no lado oriental do Império. Como a gente vai ver na aula de hoje, houve um momento em que o Império foi dividido em duas partes: o Império Romano do Ocidente e do Oriente. A parte que passa por uma fragmentação política vai ser justamente a parte ocidental, a parte do oeste, enquanto a parte oriental, a parte do leste, permanece intacta e só vai deixar de existir ou só vai receber uma conquista política de fato no ano de 1453, ou seja, teve uma longa duração ainda desses ideais romanos, pelo menos na parte oriental. Bom, o período que explica, então, a crise desse império, essa crise política que vai levar, então, a uma fragmentação política, é datado da parte que nós, historiadores, chamamos de Baixo Império, que vai, então, de 193 depois de Cristo até 476. E essa crise pode ser explicada por uma teoria que eu gosto de chamar de teoria dos 4 Es. O Império é sustentado por 4 pilares: o exército, o escravismo, a economia e os imperadores. Alguém pode contestar: peraí, você falou 4 Es: exército, escravismo, economia, mas imperador a gente escreve com um I. Mas em inglês a gente escreve emperor, com um E, que são então esses 4 pilares. Sempre que um pilar desse é muito fraco e quebra, começa a ruir, todo o resto começa a cair também. É como se fosse um jogo de dominó. Uma vez que você derruba uma peça, as outras 4 caem juntas. E a primeira grande crise que esse império vai passar é pela chamada anarquia militar, ou seja, algo que vai abalar ali diretamente o exército. Desde lá do século I ficou constatado pela paz romana de que o império não cresceria mais. As fronteiras do exército, do império, estariam ali limitadas. Então, graças a isso, acabou muito da expansão militar romana. E com o fim das expansões militares romanas, 2 coisas aconteceram de ruim. A primeira é que os exércitos ficaram sem uma função definida. Ficaram ali só para proteger fronteiras. E, pelo menos entre os séculos I e II depois de Cristo, o Império Romano tinha uma força militar tão grande que não havia povos ali nas fronteiras que ameaçassem o Império. Então, o exército ficou meio que sem função. Eles punham um medo tão grande nos adversários que eles não eram atacados. Ou seja, eles perdiam função. E sem as expansões militares, uma outra coisa que aconteceu de ruim para Roma foi a falta de obtenção de escravos. Se lá na República a gente viu que houve um grande fluxo de escravos para Roma, e também nas campanhas de Júlio César, na Gália, por exemplo,
durante a fase do Império, com esse fim das expansões, os escravos também cessaram. E isso foi acarretando um aumento do preço dos escravos. Com o aumento do preço dos escravos, aumentava-se também o preço dos produtos. E com o aumento do preço dos produtos, as pessoas gastavam mais para comprar menos produtos. Isso gerava ali várias crises de fome, crises de abastecimento e até a própria arrecadação de impostos dos romanos deixou a desejar. Bom, isso leva então à segunda parte de uma crise, que é a fragmentação do exército. Bom, se a gente vê ali que o imperador já não está arrecadando mais tanto dinheiro, ele também não consegue pagar bem os seus exércitos. E esses exércitos vão se rebelando ali e se apoiando muito mais em seus generais, que é a pessoa que está ali convivendo com eles dia a dia, do que com o imperador lá em Roma. Então vai acontecer no Império, com mais recorrência, guerras civis. Os imperadores passaram a existir em Roma justamente para acabar com as guerras civis. E nesse momento, a partir do século III depois de Cristo, os imperadores já não conseguem mais conter as guerras civis. Isso leva, então, principalmente nas fronteiras, aos exércitos lutarem entre si e não se preocuparem mais em defender as fronteiras. Vendo que as fronteiras estavam cada vez mais desprotegidas, povos que nós chamamos de povos bárbaros ou povos germânicos se arriscaram a entrar nas fronteiras do Império, a saquear cidades ali das fronteiras e a ocupar territórios que tivessem terras férteis. As pessoas que viviam nessas cidades, então, buscaram refúgio em algumas propriedades de senadores muito ricos que tinham condições de bancarem bandos armados, soldados particulares. Essas propriedades eram conhecidas como vilas. E essas pessoas que saíam das cidades e iam morar no campo, chamado êxodo urbano, elas não tinham dinheiro para oferecer para esses senadores para trabalharem lá. Em contrapartida, os senadores dessas propriedades precisavam de uma mão de obra. Então, estipulou-se ali o que nós, da história antiga, conhecemos como colonato. Um sistema de trabalho em que a pessoa que queria morar naquela propriedade do senador, para ter uma relativa segurança, oferecia sua mão de obra. E, em troca, o senador emprestava a terra para que ela trabalhasse ali e obtivesse seu meio de subsistência, além de uma segurança. Isso veio a suprir, então, o sistema escravista. Porém, essas propriedades, essas vilas, eram praticamente autossuficientes. Tudo que se necessitava para sobrevivência nessas propriedades era produzido dentro dela mesmo. Então, isso foi levando a uma relativa extinção do comércio. As pessoas não precisavam mais comprar e vender coisas, porque tudo que elas produziam, tudo que elas necessitavam para sobreviver, era realizado ali dentro da própria vila romana. Então, com o fim gradual do comércio, também foi abaixando ainda mais a renda que os imperadores tinham. Esse sistema de colonato, ele gera, então, o que a gente chama de trabalho servil. E esse trabalho servil, ele vai ser a base da economia feudal, a economia da Idade Média, que a gente deve estudar na semana 3 e 4 aí do PET 6. Então, é muito importante a gente ficar atento a esses termos, tá? Bom, também nessa fase do Baixo Império, a expansão do cristianismo. A gente, nos séculos 1 e 2 depois de Cristo, ou seja, depois que Cristo nasceu, a gente ainda não pode falar da existência de um cristianismo. Porque todas aquelas pessoas que seguiam a palavra de Cristo falavam que eram seguidores de Cristo, mas Cristo próprio falava que ele era um judeu, que ele seguia a religião judaica.
Então, a gente não pode falar da existência de um cristianismo até o ano 325. Por que esse ano? Bom, quer dizer, desculpa, no ano 312, 325 vai ocorrer a real criação do cristianismo. Mas, durante todos esses séculos, século I, século II, início do século III e início do século IV, os seguidores de Cristo foram constantemente perseguidos na história romana. Isso porque, pelos preceitos dos seguidores de Cristo, acreditava-se na existência de um único Deus e acreditava-se na igualdade de todos, que todas as pessoas deveriam ser tratadas de forma igual. Isso ia contra duas coisas que o Império Romano tinha como tradicionais. A primeira, a noção de escravo. Se todo mundo é igual, o escravo ele não pode ser diferente, ele tem que ser tratado de forma humanitária ali. Então, isso é uma coisa que o cristianismo tinha, pelo menos os seguidores de Cristo tinham, e que a tradição romana não podia aceitar. E a segunda é que o imperador para os romanos era visto como um deus. E se os seguidores de Cristo não aceitavam o imperador como um deus, logo eles estavam errados ao olhar desses imperadores. Então, por isso eles eram perseguidos, foram mortos nas arenas, foram crucificados, foram se tornando ali mártires, pessoas que morreram em nome de zelar pelos valores passados por Cristo. Porém, nesse tempo também foi aumentando o número de adeptos da palavra de Cristo. Esse número foi crescendo principalmente entre os escravos e no exército romano. E no momento que os imperadores estão tendo que lidar com essas diversas guerras civis, com o exército a cada momento se rebelando, gerar mais esse incômodo dentro do exército era uma coisa ruim. Então, no ano 312, depois de Cristo, o imperador Constantino, através do chamado Edito de Milão, deu liberdade de culto aos seguidores de Cristo. Então, a partir daquele momento, quem seguisse a palavra de Cristo tinha liberdade para proferir isso. Acabaram as perseguições políticas. No entanto, no ano 325, o próprio imperador Constantino convocou todos os bispos, ou seja, todas aquelas pessoas que eram líderes dentro desses seguidores de Cristo, para estabelecer ali bases de uma religião a partir de alguns ideais. Essa reunião de bispos com o imperador ficou conhecido como Concílio de Nicéia. E foi nesse concílio, nessa reunião, que foi decidido vários dos valores cristãos, várias das leis, das verdades da igreja. Por exemplo, havia-se uma discussão se Cristo era filho de Deus, se ele era o próprio Deus, se ele não era nada disso. E no concílio decidiu-se então que ele era filho de Deus, ao mesmo tempo que ele era Deus, formando assim a chamada Santíssima Trindade. Foi no concílio também que se reuniu ali todos os livros para compor a Bíblia. Lembrando que a Bíblia é formada pelo Antigo Testamento, que é a Torá judaica, e o Novo Testamento, que seria os evangelhos de alguns apóstolos. Nem todos os evangelhos entraram aí, nem todos escritos de apóstolos entraram nessa reunião da Bíblia. Uma vez que nesses evangelhos que ficaram de fora, conhecidos como evangelhos apócrifos, neles afirmavam coisas contrárias às decisões do Concílio de Nicéia. Por exemplo, um evangelho que pode ter ficado de fora afirmava a natureza humana de Cristo e não a natureza divina dele, por exemplo. Então, por conta disso, é que alguns ficaram dentro e outros fora. E a partir do ano 380 depois de Cristo, com o imperador Teodósio, no chamado Edito de Tessalônica, o cristianismo foi transformado então em religião oficial do império. A partir desse momento, o imperador, então, que era conhecido como um deus vivo, ele passa a ser um representante de Deus,
um chefe da igreja, algo similar ao que é o Papa hoje em Roma. Então ele acumularia ali o poder político e um poder religioso. Esse fenômeno de acumular esses dois poderes ficou conhecido como cesaropapismo. César, de César, é o título pelo qual os imperadores ficavam conhecidos, e papismo de papa, um chefe religioso. Também foi no governo do Teodósio que, pensando numa melhor administração do império, ele dividiu ele em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, uma cidade que tinha sido construída pelo imperador Constantino, que eu falei anteriormente. Bom, um outro fator, então, que vai explicar bem essa questão da crise desse império, principalmente na parte ocidental, vai ser as chamadas invasões bárbaras. Os romanos, a partir do século III, eles vão ter que lidar com maior constância com a tentativa dos bárbaros entrarem nas fronteiras do exército. E pelo fato do exército começar a guerrilhar entre si, esses povos bárbaros começaram a se organizar melhor, cresceram, fortificaram militarmente e começaram a ser um grande empecilho para o império. No século III, a gente observa que a migração desses bárbaros para o interior do exército gerou um processo de assimilação. Os bárbaros começaram a ser aceitos de forma pacífica dentro do império. Houve até tentativas deles incorporarem, por exemplo, os exércitos romanos. Roma precisava de soldados e os bárbaros então serviriam como uma primeira linha de defesa do império. Porém, já no século IV, com essa tentativa fracassada dos bárbaros fazerem parte do império, as invasões começam a ser mais agressivas. Os alvos dos bárbaros, como eu já mencionei antes, eram as cidades com pouca ou nenhuma proteção militar. Esses povos invasores, eles reuniam ali várias etnias germânicas. Eram os hunos, ostrogodos, visigodos, vândalos, úmbrios, érulos, anglo-saxões, francos e alamanos. Ou seja, eram várias tribos de diferentes regiões ali do interior da Europa que atacaram diversas regiões e que foram seguindo em hordas e mais hordas e migrando para regiões diferentes do Império. Quais consequências essas invasões geraram, então, para o já fragilizado Império Romano do Ocidente? Primeiro, o chamado êxodo urbano, como eu já citei. Cada vez mais as pessoas saíam das cidades e migravam para as propriedades rurais fortificadas. A questão do Estado romano. O Estado foi perdendo ali contato com as províncias. Uma vez que esses reinos germânicos foram instalando, era uma opção deles seguirem as ordens de Roma, se tornarem ali reinos vassalos ao imperador ou não. E isso foi diminuindo também a arrecadação de impostos, que já estava ali prejudicada. A economia de exportação deixa de existir. Lembrando que lá na República, Roma exportava produtos manufaturados para as províncias e as províncias mandavam matéria-prima para Roma. Isso deixa de existir. A economia passa a ser uma economia interna e principalmente uma economia de subsistência. E a criação do comitatus, uma vez que o escravismo já não é mais importante, até porque os reinos bárbaros nunca fizeram uso do escravismo. O fato é que a divisão administrativa do império e as invasões enfraqueceram de vez o império. Sem ter legiões, sem ter como manter seus exércitos, ondas e mais ondas de bárbaros foram invadindo e tomando territórios que antes eram do Império Romano. Até que no ano 476, uma última invasão ataca a cidade de Roma e depõe o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto. E dessa forma coube à igreja
no Ocidente, é manter o legado romano aqui. A gente vai ver nas próximas aulas que as tribos bárbaras elas foram progressivamente se cristianizando e seguindo boa parte da cultura desse Império Romano. Houve uma mescla ali, forma-se uma nova sociedade com valores romanos e valores bárbaros. Bom, essa fragmentação política e o fim da existência política, pelo menos, do Império Romano no Ocidente, abre então um novo período da história. A gente até então trabalhou já com a pré-história, com a história antiga, agora a gente vai trabalhar com a história medieval ou a Idade Média. A Idade Média, então, seria um período de aí, quase 1000 anos, que vai de 476, pelas datações históricas, até 1453. Dentro dessa Idade Média, a gente divide ela em duas partes. A Alta Idade Média, que vai do século V até o século IX, quando os reinos germânicos, os reinos bárbaros estão se formando ali até a consolidação do feudalismo, e depois a Baixa Idade Média, que vai caracterizar por uma crise desse feudalismo, quando o feudalismo já não dá mais conta de ser um sistema político e econômico eficaz para essa sociedade. Bom, o que a gente tem na Idade Média, então? Durante a Idade Média, principalmente entre os séculos 5 e 9 a.C., nós observamos que os reinos bárbaros vão começar ali um processo de consolidação, de afirmação política dentro do espaço europeu, dando destaque a principalmente 3 povos que vão conseguir se perpetuar ali naquele espaço geográfico. O Reino Franco, onde hoje ficaria a região ali da França, na Europa, o Império Bizantino, ou o Império Romano do Oriente, que é a parte oriental, que se manteve ali intacta, pelo menos num primeiro momento, e a civilização muçulmana, os seguidores da religião muçulmana que vão surgir aí no século VII. Esse processo também vai... esse período, melhor dizendo, da história, vai mostrando ali a constante ruralização da Europa. Cidades, por exemplo, como Roma, que antes tinham 1,5 milhão de pessoas vivendo nela, vão passar a ter, no máximo, ali 40 mil pessoas. As cidades vão ser abandonadas justamente porque as pessoas vão se sentir mais seguras morando nessas propriedades rurais fortificadas. O que são esses reinos bárbaros? Para os romanos, bárbaro é a pessoa que não possuía uma cultura greco-romana e que, por não possuir essa cultura, não tinha um conhecimento muito ativo da língua latina ou grega. Então, todo mundo que não tivesse esse tipo de cultura era visto como bárbaro. Isso mostra também o fato de como os romanos admiravam os gregos. Os gregos não eram taxados tanto assim como bárbaros, ao contrário dos germânicos, que não tinham conhecimento nenhum da língua grega e por isso sempre eram vistos como inferiores. Os bárbaros invadiram e acabaram conquistando regiões importantes ali do Império Romano do Ocidente, e nessa grande maioria, as etnias desses povos bárbaros, elas podiam ser resumidas em germânicos. Esses germânicos, eles não tinham uma organização de Estado, eles tinham uma organização mais tribal, tá? E por não conhecerem o Estado e viverem em sociedades tribais, a principal unidade de controle ali de uma comunidade era a família. A união de diversas famílias formava um clã, e o agrupamento de clãs, então, formava uma tribo germânica.
A instituição mais importante dentro de uma tribo, então, era a Assembleia de Guerreiros, responsável por qualquer decisão importante e chefiada por um rei. Esse rei que era sempre indicado pela Assembleia e que por isso mesmo, havia um controle sobre a ação desse rei. Os jovens guerreiros, então, se reuniam sempre nessas assembleias em tempos de guerra a um chefe militar por laços de fidelidade. Ou seja, a Assembleia escolhe um rei e os guerreiros que compõem essa Assembleia juram fidelidade a esse rei. Então, se esse rei decide ir para a guerra, todos os guerreiros ali da tribo devem ir para a guerra, tá? Esses laços de fidelidade vão ser os mesmos que, pelo menos para a historiografia, ficaram conhecidos como os mesmos que resumiam a relação entre os donos das vilas e aqueles trabalhadores que foram lá trabalhar nelas, ou seja, um laço de comitatus. A sociedade germânica, então, era dividida da seguinte forma: havia uma nobreza formada pelos líderes políticos e grandes proprietários de terra, os homens livres, pequenos proprietários e guerreiros que participavam da Assembleia, e homens não livres, que eram geralmente pessoas que perderam guerras, batalhas e que viviam sob regime de servidão e que eram presos na terra, à terra, assim como os escravos. Falando sobre os aspectos econômicos, os germânicos viviam de uma agricultura e pastoreio, algo bem rudimentar, o suficiente para sustentar a tribo. O sistema de produção era organizado em propriedades privadas e nas propriedades coletivas. Por exemplo, as florestas e pastos eram de uso coletivo, qualquer pessoa poderia usar. Já as terras férteis eram propriedades privadas. A religião desses povos germânicos era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e, na sua maioria, esses deuses estavam ligados a forças da natureza. E, como eu falei um pouco tempo atrás, a gente nota uma diferença com o passar do tempo. No primeiro momento, o contato desses bárbaros com os romanos é de ordem pacífica, eles buscam uma assimilação política pacífica, mas no século IV, a partir do momento que os romanos começam a negar isso, eles partem para uma ação mais violenta, mais incisiva. Isso porque os próprios povos germânicos sofriam a pressão de um outro povo mais poderoso do que eles naquele momento, que eram os hunos. Os hunos foram um povo ali de origem asiática que acabou pressionando ainda mais esses germânicos contra as fronteiras do Império. Outros fatores também indicam por que esses povos precisavam invadir tanto assim as fronteiras do Império Romano. Primeiro é que houve um crescimento demográfico entre os germânicos, e por isso eles precisavam de mais terras para produzir mais alimentos. Além disso, as riquezas que existiam no Império Romano e a fraqueza militar desse mesmo indicava que era um momento propício para os romanos, para os bárbaros, invadirem a fronteira desses povos. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre o Império Romano é isso, pelo menos nessas duas aulas. Com isso, mais o texto que eu vou postar e o texto do PET, dá tranquilamente para fazer as atividades lá. Mas qualquer dúvida é só me chamar no chat que eu respondo para vocês. Lembrando que junto com isso tudo, eu estou mandando também um link para uma pesquisa no Google Forms, no Google Formulários, que eu estou pensando em
dar aulas online nesse período. De vez eu gravar os vídeos e mandar para vocês, eu abri um horário de aula mesmo na quinta-feira. Aí lá nessa pesquisa vai estar perguntando se você acha bom ou ruim eu abrir aulas, então, para vocês assistirem presencialmente, e que horário ficaria melhor para vocês. Ou pela parte da manhã, ou na parte da tarde. Então, eu vou mandar essa pesquisa junto para vocês, só respondem lá as opções e me enviam as respostas só para eu ter uma noção. Se tiver bastante gente interessada em ter aula online, pelo menos aí a sala tem 35 alunos, se pelo menos uns 15 a 20 alunos falam assim, não, eu acho uma boa ter aula online, eu voto. E depois eu vejo que a maioria quer, se quer de manhã ou à tarde. Então eu vou fazer essa pesquisa lá para ver se vocês se interessam. Qualquer coisa, então, é só me. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim que eu respondo para vocês. Certinho, gente? Então, um abraço para todos vocês. Se cuidem, façam as atividades. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, então.